A chuva caía forte naquela noite, o som das gotas se misturando ao ronco distante dos trovões. A mansão de Arthur Monteiro, um dos homens mais ricos e influentes do país, parecia ainda mais imponente sob o céu tempestuoso. Do lado de dentro, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo estalar do fogo na lareira da sala principal. Arthur chegou tarde, como sempre. O motorista já havia ido embora, e ele caminhou lentamente até a porta, molhado, cansado, com a mente cheia de relatórios, números e compromissos. Era apenas mais um dia igual a tantos outros, um dia que terminava em solidão. Ao girar a maçaneta, algo diferente o fez parar. Um som suave, quase imperceptível, atravessou o corredor. Ele franziu o senho, tentando identificar o barulho. Parecia um choro. Um choro fraco, hesitante, o tipo de som que não deveria existir naquele lugar tão vazio. Arthur olhou em volta, confuso. Largou a pasta no chão e seguiu o som, guiado mais pela curiosidade do que pelo medo. O eco o levou até a sala de estar, onde, perto da lareira, algo chamava sua atenção. Ali, sobre o tapete persa, havia uma pequena cesta coberta com um cobertor azul claro. O choro vinha dali. Arthur se aproximou com passos lentos, como se temesse assustar o que quer que estivesse ali dentro. A cada passo, seu coração batia mais forte, misto de tensão e incredulidade. Quando se ajoelhou e ergueu o cobertor, ficou completamente imóvel. Dentro da cesta estava um bebê, de bochechas rosadas e olhos grandes e curiosos, que o olhavam com inocência pura. Arthur sentiu o ar faltar por um instante. Não era possível. Quem teria deixado um bebê ali? E por quê? Ele olhou em volta, procurando algum sinal de invasão, uma explicação lógica, mas não havia nada, apenas a casa vazia e o som da chuva. Foi então que notou um pequeno bilhete preso ao cobertor. As letras eram trêmulas, mas a mensagem era clara: por favor, cuide dele. Ele precisa de alguém bom, alguém que possa dar o que eu não posso. Arthur leu o bilhete mais de uma vez, tentando compreender. Seu instinto prático e racional dizia que deveria ligar para a polícia, chamar os seguranças, resolver a situação como se fosse apenas mais um problema a ser eliminado. Mas, ao olhar novamente para o bebê, algo dentro dele se quebrou. O pequeno parou de chorar e estendeu as mãozinhas para ele, como se o reconhecesse, como se confiasse naquele homem que nunca soubera lidar com sentimentos. Com as mãos trêmulas, Arthur pegou o bebê no colo. O calor frágil daquela vida o atravessou como um raio. O cheiro de leite, o toque suave, o olhar curioso, tudo parecia tão distante do mundo frio e calculado em que ele vivia. Pela primeira vez em anos, Arthur sentiu algo diferente, algo que ele não conseguia controlar nem explicar. Ficou ali, em silêncio, com o bebê no colo, enquanto a tempestade rugia lá fora. Naquele instante, sem perceber, o homem mais solitário do mundo começou a mudar. Os dias seguintes pareciam um turbilhão na vida de Arthur Monteiro. O homem que vivia em meio a reuniões, cifras e decisões frias agora se via diante de fraldas, mamadeiras e choros noturnos. Tudo o que ele conhecia sobre controle e eficiência desapareceu. O bebê, que ele decidiu chamar de Lucas, transformou completamente a rotina da mansão. Na manhã seguinte àquela noite chuvosa, Arthur acordou com o som de um choro desesperado ecoando pelo quarto de hóspedes. Ainda meio atordoado, tropeçou nos sapatos jogados no chão e correu até a cesta. O bebê se contorcia, com o rostinho vermelho e as mãozinhas agitadas. Arthur, sem saber o que fazer, o pegou desajeitadamente nos braços. Tentou cantar algo, mas não lembrava de nenhuma canção. Foi então que, meio sem jeito, começou a falar como se o menino pudesse entendê-lo. Ei, pequenino, tudo bem? Calma, eu sou Arthur, disse, num tom baixo e trêmulo. Parece que somos só nós dois agora, não é? A governanta, Dona Célia, chegou pouco depois, chocada ao encontrar o patrão com um bebê nos braços. A notícia correu pela casa como um raio. Os funcionários não acreditavam no que viam, o temido bilionário, conhecido por nunca sorrir, tentando preparar mamadeira na cozinha.
Ele se atrapalhou com as medidas, queimou o leite 2 vezes e acabou derramando metade no chão. Mas não desistiu. Com o passar dos dias, Arthur começou a aprender. Descobriu o ritmo do bebê, o significado de cada choro, o horário das mamadas e até o gosto por balbuciar palavras sem sentido enquanto o embalava. Ele, que antes odiava atrasos, agora não se importava em perder horas vendo Lucas dormir. Cada sorriso do menino era como uma faísca de vida acendendo um coração que antes parecia de pedra. Os funcionários começaram a perceber a mudança. Arthur passou a conversar mais, sorrir mais e até pedir conselhos sobre como cuidar de crianças. A mansão, antes silenciosa e sombria, se enchia de sons novos, risadinhas, passos apressados, o tilintar de brinquedos caindo. O bebê trouxe cor e movimento a um lugar que antes era apenas um monumento ao isolamento. Mas o impacto mais profundo estava dentro de Arthur. Ele começou a repensar o que realmente importava. Ao observar Lucas dormir, via um reflexo de si mesmo, uma criança que crescera sem amor, criada por empregados e moldada pela ausência dos pais. Pela primeira vez, ele sentiu vontade de ser algo diferente do que o destino o havia feito. Numa noite tranquila, enquanto segurava o bebê adormecido, Arthur olhou para o teto e murmurou: talvez seja isso que eu precisava. Os negócios, o dinheiro, o poder, nada daquilo trazia o que aquele pequeno ser estava lhe dando, sentido. A solidão que sempre o acompanhara começou a desaparecer, substituída por uma nova sensação, a de pertencimento. Pela primeira vez em muitos anos, Arthur Monteiro não se sentia sozinho. Os meses passaram, e a vida de Arthur Monteiro havia mudado de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Lucas agora engatinhava pelos corredores da mansão, espalhando risadas e brinquedos por todos os lados. O homem que antes evitava qualquer contato humano agora se pegava deitado no chão, rindo junto com o bebê, esquecendo completamente os compromissos, as reuniões e as responsabilidades que costumavam definir seus dias. O trabalho ainda existia, mas havia se tornado secundário diante daquela nova vida que ele estava conhecendo. Os funcionários da casa notavam o quanto Arthur estava diferente. Já não falava com frieza, já não parecia carregado de raiva ou impaciência. Passou a acordar cedo, preparar o café, e até aprender pequenas músicas para embalar o bebê. À noite, lia histórias em voz alta, algo que nunca fizera nem quando era criança. Era como se Lucas tivesse trazido de volta uma parte da humanidade que ele havia enterrado há muito tempo. Mas a calmaria durou até aquela tarde em que a campainha tocou. Arthur estava brincando com Lucas quando ouviu o som. Uma mulher jovem, de olhos cansados e roupas simples, estava na porta. Nas mãos, ela segurava um envelope. Quando o mordomo anunciou que ela queria falar com o homem que cuidava do bebê encontrado, Arthur sentiu o coração apertar. Algo no olhar dela o fez entender imediatamente quem era. A mulher se apresentou com voz trêmula. Chamava-se Camila, e explicou entre lágrimas que era a mãe biológica de Lucas. Contou que havia deixado o bebê na porta da mansão por desespero. Sem emprego, sem família, com a vida destruída, achou que alguém rico poderia dar ao filho uma vida que ela jamais conseguiria oferecer. Mas desde aquele dia, o arrependimento a consumia. Eu não consegui dormir nenhuma noite. Sem pensar nele, disse, com a voz quebrada. Arthur ficou em silêncio. Cada palavra dela pesava mais do que qualquer decisão que já tomara em sua vida. Ele olhou para Lucas, que brincava inocentemente no tapete, e sentiu um nó na garganta. A ideia de perdê-lo parecia impossível. Mas, no fundo, ele sabia que o menino não era dele, e que um amor verdadeiro às vezes exigia deixar ir. Naquela noite, Arthur não dormiu. Caminhou pela casa em silêncio, carregando o bebê nos braços, observando cada detalhe que havia se tornado parte da sua rotina. Na manhã seguinte, com os olhos marejados, chamou Camila e entregou Lucas a ela, com mãos trêmulas. Mas antes que ela saísse, fez uma promessa: vocês não estão sozinhos. Eu vou ajudar. Ele vai ter tudo o que precisa, e você também.
Camila chorou, agradecendo sem palavras. Arthur ficou parado à porta enquanto via o carro se afastar, com o coração apertado, mas também cheio de paz. Nos dias seguintes, o silêncio voltou à mansão, mas era diferente. Não era mais vazio, era o silêncio de alguém que finalmente entendeu o que é amar. Sobre sua mesa, ele deixou uma foto de Lucas sorrindo, para nunca esquecer que, às vezes, o maior presente da vida chega quando menos se espera.